Minhas cordiais saudações. Eu sou Carlos Doitro Tucano, da etnia Tucano, da região do Alto Rio Negro, da comunidade indígena de Pari Cachoeira, Alto Rio Negro, no estado do Amazonas. Nasci e me criei na minha aldeia e também já quando nasci, me criei, já estavam os missionários salesianos para evangelizar, para doutrinar a nossa comunidade, uma, uma cultura diferente da nossa. Então, com eles eu aprendi a ler e escrever. Então, eu sou filho de um líder do patriarca dos tucanos, do Iepassurim, o nome dele é Francisco. Então, com meus 17, 18 anos, eu comecei a me sair da minha aldeia para conhecer outra realidade da, 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 da nossa, da nossa comunidade. Como é que funcionava do lado de fora. Porque a gente só ouvia falar da outras realidades. Então, essa foi meu primeiro passo de querer conhecer como é que funcionava do outro lado do universo. Então, para mim, o mundo era quadrado, não redondo. Depois que eu fiquei sabendo que o mundo era redondo. Então, muitas das coisas eu tive que deparar com outra realidade, de outras línguas, de outras raças, de outro comportamento, de outras políticas que exerciam fora das nossas comunidades. Então isso me despertou uma curiosidade muito grande, como é que eram organizações. Então aí eu comecei a conhecer um pouco da realidade, como que a gente poderia obter os nossos direitos de preservar a nossa cultura. O que é a nossa cultura? A nossa língua, o nosso grafismo, a nossa língua, a nossa história, tudo que a gente conhece, a cosmografia, a cosmogonia, então tudo isso era uma história nossa. Então, já que nós não tínhamos na nossa realidade coisas escritas, documentadas, fotografadas, nós não tínhamos como saber. Então, porque nossa realidade era tida como contada dos mais antigos por mais novos, entendeu? Era a passagem do rito de passagem. Então era assim que era contada a nossa história do dia a dia desde os nossos antepassados. Então nós tucanos estamos nesse planeta, segundo os historiadores, segundo os cientistas, de 800 anos a 1300 anos antes de Cristo. Então essa é a nossa história. Nós fizemos uma longa caminhada para estar onde nós estamos na Amazônia. Então com isso que estamos construindo hoje, escrevendo, documentando, passando para os nossos jovens para que eles estudem nas grandes escolas, nas cidades como Manaus, como Brasília, como São Paulo, para que eles se formem para ter essa noção de escrever e de documentar, porque essa foi a nossa derrota de nós não termos escrita, de nós não termos gravado a nossa história, a nossa memória. Então essa foi uma das razões de eu ter saído da minha aldeia, de conhecer a realidade, de conhecer o comportamento, a realidade do homem branco na cidade. Então isso foi um passo importante para mim de ter, de ter esse conhecimento para poder levar aos meus antepassados, aos meus avós, aos meus pais, para que eles tivessem esse conhecimento como que funcionava aqui do lado de fora. Então esse foi um passo importante que eu dei na minha vida para poder a gente se defender a nossa história. Então os missionários ensinaram a dizer sim, não ensinaram a nos defender. Então essa foi a falha que eles deixaram para nós. Então por isso que nós somos índios muito pacíficos, dá essa impressão, porque não teve essa iniciativa de eles de ensinarmos, de ensinarem a nós, de defendermos como podemos defender a nossa
o nosso território, a nossa história, a nossa língua. Então essa foi das razões da minha saída da minha aldeia. Não é porque eu abandonei a minha aldeia, eu tenho contato direto com a minha aldeia. Faz algum tempo que eu não vou à minha aldeia, porque é muito distante, é muito longe. Mas eu sempre eu mantenho esse contato, essa conexão com a minha aldeia. Falando com meus irmãos, com meus primos, com meus avós, com meus tios. Eu sempre estou falando, sempre estou em contato. Quando eles vêm também aqui ao Rio de Janeiro conversar comigo e ter essa noção de como que é a cidade do Rio de Janeiro. Como é que é a cultura da cidade. Como é que eles exercem seus direitos aqui nas grandes cidades. Então estamos levando, através desse conhecimento, de eu estar aqui, é como se fosse uma ponta de lança que está levando esse conhecimento, essa comunicação da minha aldeia. Então isso é importante, da minha presença na grande cidade do Rio de Janeiro, que é muito importante também de ter essa presença de representatividade, porque nós estamos levando agora a nossa presença nas grandes cidades para não ter essa invisibilidade, porque nós somos muito invisíveis. Então essa foi uma das razões da minha saída da minha aldeia de Paricachoeira, de deixar meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos, meus avós. Eu tive que fazer essa longa caminhada de chegar até o Rio de Janeiro, onde eu faço meus trabalhos de palestra, de informações, essa troca de conhecimento, essa troca de saber, essa troca de rito de passagem, e falando na nossa língua e explicando na nossa língua como é que o nosso termo de preservação hoje, da nossa cultura viva, hoje, para as pessoas que desconhecem a nossa realidade. A história dos povos originários, a história dos povos indígenas é muito complexa no Brasil. Apesar dos apesares, o indígena continua invisível. O que é invisível? Porque ele já utiliza roupas, fala português, então para muitos ele deixou de ser selvagem. Porque para eles, antigamente, quando se tratava de índio, o índio era um selvagem, o índio sujo, o índio brabo, o índio que não respeitava nada, o índio que atacava, o índio canibal. Então isso que vinha na cabeça das pessoas que tinham essa desinformação sobre os povos indígenas do Brasil, em todo o território nacional ou em outros países também, vizinhos. Então desconstruímos, por isso que a minha estada também aqui ajuda também a desconstruir esse estereótipo do índio selvagem, do índio brabo, do índio que não toma banho. Então esse desconhecimento é muito grande da sociedade brasileira. Então com a chegada nossa aqui no contexto urbano, então veio a informar, clarear as ideias sobre os povos indígenas do Brasil. O que os povos indígenas do Brasil? São os primeiros habitantes desse país, que já estavam aqui quando o português chegou aqui no Brasil. Nós já estávamos presentes há milhares de anos, não era século, era milhares de anos. Já estavam presentes aqui, já tinha mais de 5 a 10 milhões de pessoas aqui presentes no Brasil. Cada qual com sua língua, com seu grafismo, com sua política. Então cada povo tinha a sua cosmografia, tinha a sua cosmogonia, tinha a sua forma de viver, a sua forma de olhar, a sua forma científica. Então essas coisas que era desconhecido pelo pessoal, até hoje continua sendo desconhecido esse mundo real dos povos originários. Bom, hoje nós temos CEDIND, Conselho Estadual dos Direitos Indígenas do Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Direitos Humanos. Então eu fui eleito como representante do indígena do contexto urbano. E pelo contexto dos aldeados foi eleito o Nino Gueraí, o Guarani lá de Araponga, de Paraty-Mirim.
Então são dois presidentes, um aldeado, outro de contexto urbano. Porque para que não houvesse essa, essa divisão, foi eleito dois indígenas, nos mesmos cargos. Então eu fiquei com o cargo do contexto urbano e o aldeado ficou o Nino do contexto aldeados. Então nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro 7 aldeias indígenas, incluindo a nova aldeia fundada há pouco tempo, o Iriri, que é dos Pataxó, que fica também lá em Paraty. Então nós temos hoje 12 cadeiras indígenas, que são seus suplentes, tem o titular e o suplente, e temos as instituições governamentais que são 12 cadeiras, de representantes de diversas instituições também, como o governo estadual, através das suas instituições da Secretaria de Cultura, a ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia, tem a Fiocruz, tem a Universidade, tem a UF, tem a UERJ, e assim seguindo outras instituições, cada qual com sua habilidade de responder e resolver aquela questão que a gente está discutindo. Então, eu já estou no segundo biênio, porque por causa da pandemia nós não podemos fazer viagens agora para reuniões presenciais nas aldeias, fizemos via online. Então, esse ano nós vamos ter agora a eleição, que vai ter o meu substituto agora. Então, justamente o Conselho Estadual justamente é para facilitar de resolver os problemas surgidos nas aldeias. Porque temos muitos problemas na área de saúde, nas aldeias de Angra, de Paraty, de Araponga, de Rio Pequeno, de Sapucaí, que é Angra, né? e a Maricá. Mata Verde Bonita e do Céu Azul também lá de Maricá, né? Então nós temos vários sérios problemas nessa área, porque o governo do Estado do Rio de Janeiro, através de sua Secretaria de Cultura e de Saúde, não está correspondendo na altura de poder sanar os problemas das aldeias. Então, a sede da área de saúde estava tudo abandonado. As escolas os supervisores quase não visitam para ver os problemáticas que acontecem dia a dia nas aldeias. Eles se sentem abandonados. Essas são reflexos que eles repetem todo o tempo quando a gente ia visitar as aldeias e continuam reclamando essa ausência do governo do Estado nas aldeias e das próprias prefeituras de cada município. Então já chegamos a discutir, como presidente, eu já discuti com o prefeito lá de Paraty, com a secretaria lá de Angra, com a prefeitura lá de Maricá, para que houvesse esse problema de resolver nas escolas, para minimizar esse tipo de problemas, que são mínimas, no meu ponto de vista, dá para resolver, porque eles não são muitos. Porque a maior população de indígenas dos Guarani aqui no Rio de Janeiro é de Angra, de Sapucaí. Depois vem de Maricá, de Mata Verde Bonita, onde há maior número de populações indígenas dos Guaranis hoje aqui no Rio de Janeiro. Então esse conselho justamente foi criado para intermediar junto às aldeias e o governo e a secretaria do governo, para que haja essa agilidade de resolver problemas que surgem nas aldeias. Mas, mesmo assim, eles continuam não entendendo a demanda que pode haver nas aldeias indígenas dos Guaranis. Então, a gente ouve muitas reclamações dos seus professores, dos próprios pais dos alunos, entendeu? Então, ele tem essa dificuldade de resolver.
A saúde, por exemplo, não tem, porque aí tem que carregar lá para não sei para onde, tem que carregar aqui o Rio, tem que pedir licença lá para Curitiba, onde fica a CESAI, o DICEI, né? DICEI, que cuida da área de saúde. E não tem como é, o, o Estado, a União, resolver o problema dos Guaranis. Os Guaranis são poucos numericamente para o governo. Era para ele resolver. Então aqui no Rio de Janeiro também nós não temos mais a Casa do Índio, que depois que a dona Cariri morreu, a Casa do Índio acabou, tá tudo abandonado. E os pacientes que tinham foram mandados para qualquer lugar de casa de saúde aqui no Rio de Janeiro, não sei por onde eles andam. Não me deram mais como que vai ficar, porque isso já comunicamos à CESAI para que houvesse essa resolução para eles verem como que vai ficar a Casa do Índio, era para ficar como DICEI, para que haja, para poder resolver, para receber qualquer paciente que venha de qualquer estado do país, para fazer tratamento, porque no Rio de Janeiro tem muitos hospitais, a de universidade e outros hospitais aqui no Rio de Janeiro, para poder atender, como em outros lugares, que é muito precário. Então aqui é para atender, aqui, como aqui no Rio de Janeiro, como em São Paulo também. Tem hospitais grandes, tem hospitais que têm condições de atender os pacientes que vêm com gravidade da sua doença. Então isso que era para fazer. Para isso que nós temos a Fiocruz para ajudar a resolver nessa questão. Nós temos a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, também para poder ajudar a resolver essa questão. Nós temos a Associação Brasileira de Antropologia também para ajudar a resolver nessa questão. Então, por aí vai. Nós temos vários técnicos que estão participando do CEDIND. Ele não é só do índio, também tem essa participação da sociedade civil, para que haja essa agilidade, essa prestação de contas das áreas indígenas no Rio de Janeiro. E fica muito difícil, e a própria secretaria às vezes não dispõe de recursos para a gente poder se locomover de uma van para ir para as aldeias, não dispõe de recursos para a gente poder se hospedar, porque é muito longe, hospedar em alguma pousada para poder pagar a alimentação. Tudo isso tem custo. Então todo esse problema que a gente está passando, porque eu como presidente do CEDIND, eu tenho feito o máximo, melhor para o CEDIND, de falar com as autoridades, falar com as pessoas com quem deve resolver a situação do que a gente está reivindicando. Então tem uma série de problemas que a gente enfrenta, vê o dia a dia. O meu telefone às vezes não para, eu tenho que resolver para aqui, tenho que ir lá na reunião, tenho que ir aqui. Então, devido à minha visibilidade, eu tenho diminuído o meu ritmo de locomoções, devido a esse problema. Eu não tenho essa mobilidade agora. Então, vamos ter essa eleição agora da nova direção. Então, já está sendo mobilizado através do setor jurídico, para que haja essa condução da nova eleição. Então vamos ver agora como que vai ficar a situação, como que eles vão conduzir esse trabalho, esses problemas que atingem as comunidades indígenas no Rio de Janeiro. Porque o índio, ele quer ver ação, ele não quer ver somente promessas, o índio quer ver ação, atitudes que possam ser resolvidas. Não, ele não quer saber de promessas. Então, essa tem sido a dificuldade de a gente ir às aldeias, devido à falta de recursos para a gente poder chegar lá. Mas vamos ver agora nesse segundo semestre, agora não sei como que vai ficar, a nova direção como que vai tomar as rédeas. Então eu espero que seja o melhor para os povos originários aqui do estado do Rio de Janeiro
e do contexto urbano, entendeu? Para que haja essa agilidade, dessa mobilidade, de atender essa necessidade dos povos indígenas aqui no Rio de Janeiro. Os documentos, os encaminhamentos, tudo, tudo que for necessário. Então é isso que a gente tem discutido bastante. Então é isso que eu tenho falado com os secretários, com as secretárias, que mudam todo o tempo, né? Às vezes eles só ninguém sabe. Aí quando a gente sabe já é tarde, a gente recomeça tudo de novo para a gente poder negociar, entendeu? Que eu tenho a minha paciência, eu tenho meus limites também para poder falar, para poder solucionar. Porque tem pessoas que me cobram. Depois, quando não acontecem as coisas, quem sai de mentiroso é eu, não o Estado. Eu Tucano que mentiu. Então o Estado não fez nada, então a culpa vai ser minha. Então é isso que eu sempre falo, né? Então a carga é pesada, a responsabilidade é grande, para eu poder carregar a carga do Cedinho aqui nas minhas costas. Eu tenho, como dizem vocês aqui na cidade, eu que carrego o piano aqui. Porque não é fácil, entendeu? Tudo é difícil, mas, como dizem os irmãos guaranis, se o grande Jandeiro nos ajudar, nós vamos chegar lá para resolver esse problema. Aqui no Rio de Janeiro, segundo a campanha do IBGE, fez a contagem agora, pelo que fui informado, de 17 mil indígenas em todo o estado e na cidade do Rio de Janeiro. 7 mil na cidade do Rio de Janeiro e 10 mil espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Então, com o contexto urbano, né? Então, os que não nasceram nas aldeias, que nasceram nas periferias aqui do Rio de Janeiro, eles estão espalhados. Eles também estão lutando até hoje pelos seus direitos para que sejam reconhecidos. É complicado hoje o indígena do contexto urbano ser reconhecido, porque ele é tratado como qualquer um cidadão comum. Por quê? Porque o governo em si, ele não quer assumir responsabilidade sobre os povos indígenas em contexto urbano, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em Brasília, seja em Manaus, em qualquer parte do país. Então isso dificulta muito os indígenas de contexto urbano de serem atendidos nas políticas públicas a que eles têm direito. É muito complicado a situação do contexto urbano. Porque, para começar, eles não têm como comprovar que são indígenas. Porque com a tal dita RANI, Registro Administrativo de Nascimento Indígena, que é expedido pela FUNAI, que expedia, né, hoje não expede mais, esse certidão para os que são os indígenas, que têm esse direito. Então esse direito hoje é negado, não sei por que eles não dão mais, então fica difícil para buscar o seu direito através de quê? Através das universidades, através de cotas, para poder ingressar numa universidade, para buscar trabalho, para benefícios, na saúde, para poder ser atendimento diferenciado, não tem como. Isso fica muito complicado a nível de contexto urbano aqui no Rio de Janeiro. Eu mesmo presenciei isso, particularmente, quase diariamente eu vejo, o pessoal me liga, me pede soluções. Eu, como presidente do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas, eu tenho que fazer o meu papel de valer o direito do indígena do contexto urbano. Então fica difícil para o contexto urbano, o indígena do contexto urbano, que ele nasceu na periferia, nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro. Então é muito difícil. Tem muitos deles estão espalhados aqui na grande Rio de Janeiro. Então fica difícil para a gente poder também adequar essa numeração de povos indígenas de contexto urbano na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o governo quer assumir essa responsabilidade. Porque isso que eu vejo, a má vontade do governo, essa política. Então isso teria que ter uma visão diferenciada para poder ter
esse olhar para os povos originários de contexto urbano. Então fica muito difícil para trabalhar nesse sentido politicamente com os povos originários de contexto urbano, no Rio de Janeiro. Então eu vejo muitos e muitos indígenas perambulando, buscando o seu direito. Mas é difícil, difícil. Então, particularmente também já conheço esse trabalho através do governo, através de congressos, lá em Brasília desde 2006, no primeiro Congresso Nacional dos Povos, dos líderes indígenas do Brasil, discutir sobre, uma das questões sobre indígenas do contexto urbano. Então eu gostaria que o governo reconhecesse esse papel do indígena do contexto urbano. Porque a caneta está com ele, o papel está com ele para ele reconhecer. Eu acho que uma ALERJ pode resolver isto, né, a nível estadual, ou se ele quiser um parlamentar mandar um projeto de reconhecimento para o Congresso Nacional, lá para o Senado, lá para a Câmara dos Deputados, para poder aprovar essa lei de reconhecimento aos povos originários de contexto urbano. É muito triste você ficar olhando e sendo tratado como qualquer cidadão comum. É difícil você ver o sofrimento das pessoas do contexto urbano, indígena do contexto urbano, com esse sofrimento, com essas mágoas que eles carregam. Então, hoje nós estamos lutando para que haja esse reconhecimento também. Eu, particularmente, falo quase todo o tempo para que haja esse reconhecimento, porque é difícil. Eu fico até com pena com os parentes que passam essa necessidade. Então, eu teria que ter essa solução através do Congresso Nacional para começar. E teria que ter um dos parlamentares que é interessado, sabe, sobre esse projeto de reconhecimento, para facilitar a vida dos povos originários indígenas do contexto urbano. Então é isso que acontece. Aqui em Caxias tem muitos indígenas. Você vai lá no centro de Caxias, você vê muitos indígenas andando por lá. E você vai no centro do Rio de Janeiro, você vê muitos. Vai lá na praia de Copacabana, muitos querendo vender seus artesanatos, não consegue porque a prefeitura, através da sua guarda municipal, vem e toma, porque não tem licença para poder comercializar. Eles precisam viver, precisam sobreviver. Então são essas dificuldades diárias que eles passam dia a dia, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então o que eu digo aqui, através dessa minha fala aqui, que os parlamentares deveriam ver essa causa, essa questão, para que houvesse essa solução para os povos indígenas do contexto urbano, para ver esse encaminhamento de documentação para poderem serem reconhecidos. Então, para eles não é difícil, falta essa falta de bom senso para poder reconhecer. Então eu sempre falo e sempre bato nesse mesmo teclado há muitos anos, entendeu? Há quase 30 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro e outros lugares por onde eu andei, eu vejo essa dificuldade, entendeu? Então, será que somente as pessoas que nascem na aldeia têm direito? E o que nasceu na cidade não tem direito? Porque se ele saiu da aldeia dele, porque ele saiu por uma necessidade, por uma questão de escolha dele. Não é porque ele quis, porque teve dificuldade. Qual a dificuldade que ele enfrentou? Invasão da sua terra, através do madeireiro que invade suas terras para tirar madeira, garimpeiros que invadem suas terras para buscar de minério, caçadores que caçam animais para pegar peles, para pegar pássaros silvestres. Então houve essa dominação desses aventureiros nas suas terras. Então fica difícil também essa permanência dele na área dele, na região dele, na aldeia deles, nessas comunidades.
Então isso eu digo porque eu já passei por isso, já cansei de passar por isso, já cansei de falar isto, porque eu me defendo como eu posso, falo como eu posso, defendo as pessoas que têm esse direito. Então essa tem sido a minha luta. Então a luta não é fácil, é difícil, porque você sozinho você não consegue fazer quase nada. Então teria que ter essa conscientização do povo, que entende das leis, acompanhar essa luta dos povos originários indígenas do contexto urbano, para que essa necessidade fosse solucionada através das suas instituições, como a Alerj, como já falei, como do Congresso Nacional, que tem poderes para isso. Então eu vejo essa dificuldade. Então é difícil, porque tem muitos aqui no Rio de Janeiro que são descendentes de indígenas, que já nasceram aqui nas grandes cidades. Por quê? Porque hoje eu vejo essa realidade com muita tristeza de não ter esse reconhecimento. Então fizemos esse levantamento por nós mesmos, através de escolas, de universidades, qual seria a melhor forma de a gente trabalhar nessa questão. Através da UERJ, como que a gente pode verificar, como a gente pode reconhecer o indígena que precisa ingressar numa universidade através da cota. Tá certo? Então foi criada uma comissão para que houvesse esse reconhecimento, para que ele tenha direito, para que ele possa usufruir esse direito que ele tem para poder ingressar numa universidade. Inclusive do qual eu faço parte desse grupo de intermediação dessas cotas indígenas nas universidades, seja públicas ou particulares. Então essa tem sido a nossa luta, a nossa discussões nas universidades, inclusive na UERJ. Estamos discutindo isso. E eu participei dessa discussão 2 vezes já na UERJ, do qual fui convidado como presidente da CEDIND, para que houvesse essa facilidade de reconhecer e assinar esse documento para que o jovem possa ingressar para poder estudar, porque precisamos de jovens que estudem para que futuramente venha retornar, que haja retorno para a sua aldeia, para ele poder defender o seu povo, defender a sua nação indígena, o seu povo, de onde ele saiu. Então isso tem sido muito discutido quando um jovem, quando sai da aldeia, para vir estudar nas grandes cidades, através de universidade, para ele poder voltar na sua origem, para poder defender através da lei que ele conheceu na escola onde ele aprendeu esse seu conhecimento. Então essa tem sido a nossa luta intensa, imensa. Então é isto que está faltando, a sensibilidade dos governantes desse país, porque eles que estão comandando, eles têm esse poder de assinar das resoluções, dessas constituições, de assinar e ver essas possibilidades para os povos originários e indígenas do contexto urbano. Então é isso que está faltando na cidade do Rio de Janeiro. Até pensar dessa casa viola ni Tony. Bom, eu quero deixar aqui a vocês a mensagem como tucano, como Iepamaçã, para vocês que não conhecem a nossa história. Eu quero deixar uma lição para vocês aqui da nossa história, como a gente vem lutando, buscando o melhor para nós, para nossas vidas. E eu quero que vocês nos compreendam, nos entendam como somos, quem somos nós, de onde nós viemos, onde nós estamos aqui agora. Então essa é a mensagem que eu trago para vocês aqui, através da minha fala, através da minha experiência, do dia a dia aqui no Rio de Janeiro com vocês, que não conhecem a realidade dos povos originários, dos povos indígenas. Então fica aqui a minha gratidão
o meu agradecimento, a minha visão a vocês, também eu agradeço a vocês de estarem me compreendendo, me ouvindo, a sabedoria que nós passamos a vocês. Então isso é muito importante, esse diálogo, esse caminho, esse intercâmbio de cultura, desse longo caminho que nós estamos buscando e atravessando, de termos uma união aqui muito grande, muito especial. Então esse é o caminho que a gente busca, esse caminho da luz. Então essa é a minha mensagem que eu trago para vocês, uma mensagem de paz, amor e carinho dentro dos nossos corações, que eu deixo a vocês aqui, no meu pensamento, do dia a dia, através da minha língua, através das minhas cantorias, através dos meus pensamentos. Desejo a vocês tudo de bom, muita paz, muito carinho, muita alegria, muita esperança para nós todos daqui da humanidade, porque essa natureza que nos cerca, o grande Iepaoango nos deixou para a gente cuidar, não para destruir. Ele deixou para a gente cuidar. Essa natureza é dele, nós somos dele, nós somos criados por ele. Então vocês também têm que respeitar a natureza, não sujar a água, não derrubar a árvore sem necessidade, não matar os passarinhos sem necessidade, os animais. Então nós temos que cuidar, temos que zelar, porque ele depende da gente e ele depende da gente e nós dependemos dele. Então essa é a mensagem que eu deixo a vocês, esse é o pensamento do dia a dia, que eu penso todos os dias, quando levanto da minha rede, quando vou deitar na minha rede, quando vou dormir, quando vou agradecer ao grande Iepaoancan. Então é isso que eu estou deixando, essa mensagem a todos vocês, aos irmãos aqui da Terra. Então somos filhos únicos do mesmo Criador. Primeira maçã é Cati, Bui, a primeira maçã é Tonha, vai e nessa maçã é Vera. Tony, Ayun.